hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Vou iniciar, meu nome é Simone Freitas, sou uma das trabalhadoras deste Centro Espírita e vou dar início lendo uma mensagem do Espírito Emmanuel,
comentando um versículo de Mateus. E Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. E a mensagem é: acalma-te, por Emmanuel. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta ao lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Está na obra Reformador, de 1958, página 74. Então, eu convido aqueles que se sentirem à vontade para uma melhor concentração, fechar os olhos para uma prece. Então, vamos, nesse momento, nos sentir abraçados pelas energias do Senhor, nosso Deus, agradecer a oportunidade da vida, agradecer pelo amparo que nos dá sem que saibamos, pedir que nos envolva, nos inspire as melhores ideias, ao otimismo, à esperança, à paciência. Que Jesus nos conduza, nos ampare sempre em nosso seio familiar, que possamos multiplicar o bem, semear consolo, semear amor, fraternidade e união. Abençoa-nos hoje sempre, Senhor, que assim seja. Então, nos dias de terça-feira temos a reunião pública e iniciaremos com um comentário. Hoje teremos como tema o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Estranha Moral, o título desse capítulo. Então, iremos tecer comentários a respeito desse capítulo. Ele tem como subitens o trecho: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, vamos comentar os itens iniciais, né, deste capítulo. É um capítulo Estranha Moral, né, em que aborda linhas do Evangelho que podem nos sugerir, uma certa confusão às ideias que o Cristo trouxe, né? Então, vamos iniciar o capítulo
com a definição de moral. Então, lá no Livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo tem como título, o capítulo tem como título Estranha Moral, vamos ver a definição de moral, segundo o Livro dos Espíritos, que está lá na pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Né? Uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta da espiritualidade é que a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Essa é a definição que está lá na pergunta 629. Então, regra do bem proceder. Então, esse capítulo tem como título falar dessa regra do bem proceder, mas que tem como palavra inicial estranha. Então, estranhamos esses trechos se a gente ler e interpretar ao pé da letra, né? Então, vamos comentar esse trecho que o Kardec veio explicar nesse trecho é que nada do que Cristo disse tem contradição, né, nos evangelhos na parte moral. Então, não há contradições entre o que ele ensinou e o que ele deu exemplos, mas precisamos do entendimento necessário de que muitas vezes Jesus falou através de parábolas, fazendo comparações, de metáforas, e muitas vezes aconteceram as multiplicações de traduções, né, ao longo do tempo. Lembrando sempre que Jesus não escreveu nada, né? Tudo foi escrito após a passagem de Jesus. Então, antes se copiava tudo que foi dito por ele, né? Muitas e muitas vezes. Então, muitas vezes pode ter acontecido equívocos nesses trechos copiados, né? E aí, muitas vezes fazemos comparações que são inadequadas ao que Jesus nos trouxe e vivenciou. Então, o ensino de Kardec, nesse capítulo, busca trabalhar que não há contradição nas palavras de Jesus, né? Nesse capítulo 23, Estranha Moral. Né? Então, o item 1, no capítulo, começa descrevendo os trechos do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, e os versículos 26 a 27. E começa assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, são palavras que a gente tem uma certa dificuldade, né, de entender na primeira lida, né? O item 2 continua São Mateus, né? Capítulo 10. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, as palavras aí, certas palavras, como odiar, que são muito raras nas trechos evangélicos, elas fazem um contraste, né, com o modo habitual de falar, né, do Cristo, né? E se a gente for observar em sentido literal, a gente não vai achar esquisito, né, estranho, né, porque não há aí sublimidade. Né? Então, Jesus é um espírito puro,
que nos trouxe, nos ensinou o amor, e aí está descrito a palavra odiar entre essas linhas do Evangelho. Então, o codificador, né, Kardec, veio esclarecer, né, esses trechos, né, continua no Evangelho, né, Kardec esclarecendo que o Evangelho foi escrito depois da morte de Jesus, né, nenhum dos Evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Então, acredita-se que esse pensamento não foi bem expresso, né, como a gente entende hoje, ou que é menos provável, né, o sentido das palavras passado de uma língua para outra pode ter tido alguma alteração, né? Isso explicaria a palavra aí, odiar, né? Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores, né, o tenham repetido, né, como se dá frequentemente em relação aos fatos históricos, né? Então, o codificador esclarece no Evangelho. Então, o termo odiar nessa frase, né, de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese, né, de que pode ter algum equívoco dos copiadores, da interpretação, da tradução de uma língua para outra. Então, ninguém vai achar e atribuir, né, que Jesus disse para se odiar a quem nos é mais caro, né? Jesus nos trouxe a ideia de amar aos nossos inimigos. Por que iria dizer para odiar nossos pais, né? Isso é uma contradição. Então, seria, né, diz o Evangelho, supérfluo a gente discutir, porque o Cristo não faria isso, né? E nem justificar, né? Então, saber se ele a pronunciou em caso afirmativo, na língua que ele se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo, se isso tinha o mesmo valor que a nossa, né? Então, há que se pensar, né, no valor que as palavras têm, né, em uma língua e em outra, né? Então, na passagem também de São João, diz assim: aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitavelmente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Também nesse caso, né, a palavra odiar não é o mesmo sentido que a atribuímos hoje, né? Isso porque a língua hebraica, ela não era rica e continha muitas palavras com muitas significações, assim como o português também. Temos palavras que têm vários significados. Por exemplo, a palavra cravo, né? O cravo pode ser, a gente pode pensar no cravo, uma palavra isolada, como uma flor, né? A flor cravo. Podemos pensar em cravo como um problema de pele, podemos pensar em cravo como um tempero da cozinha, né? Então, tem várias significações para a palavra cravo. Assim também a língua hebraica, né, contém muitas palavras que se dá várias significações. Outro exemplo é manga. Manga pode ser uma fruta, mas pode ser uma parte da roupa, né? Então, também no livro, na Gênese, né, nas frases lá da criação, diz o Evangelho, que também servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo, né? E a revolução diurna, né, no caso dia, né? Dia servia para exprimir qualquer tempo e também o espaço de 24 horas. Então, mais tarde, a tradução do termo dia, né, se trouxe a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, né, por conta dessa dificuldade que os termos têm e vários significados para uma mesma palavra, né. Então, o codificador traz uma nota, né, no Evangelho, a nota do Senhor Pesano, em que ele vai consultar alguém que é estudioso das línguas, né, do tempo, estudioso em línguas, e ele Kardec coloca uma nota
do senhor Pesani nesse capítulo. Isso quer dizer que precisamos uns dos outros. Então, quando a gente não sabe o significado de alguma coisa, que devemos pedir auxílio, né? Precisamos sempre uns dos outros. Então, Kardec vai solicitar, apesar de ser um estudioso, um sabedor, professor de muitas línguas, e foi fazer uma pesquisa, foi consultar alguém que conhecia, né, que era um estudioso de outras línguas. Então, na nota, né, do Evangelho, diz assim que no odite, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. Então, o verbo grego, misei, exprime ainda melhor o expresso verbo hebreu de que Jesus se há de servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto a um outro. Então, aí o esclarecimento de que o termo odiar nas várias línguas não significa a mesma coisa que para nós hoje. Né? Significa não odiar, mas amar menos. Então, aí, nesse trecho do Evangelho, se faz uma comparação, né? Amar menos e não odiar, como entendemos hoje. Né? Então, continua na nota do senhor Pesani, lá no Evangelho, né? Que esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. O dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido aqui, o Gênesis, no capítulo 24, diz, e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, então é evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Então também nesse trecho usou-se a palavra odiar, e o significado real seria amar menos, né? E em várias outras passagens há exemplos como esse, né? Então, de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Né? Pode, numa, envolver um significado de injúria ou blasfêmia, e carecer de importância em outra, conforme a ideia que suscite, esclarece Kardec, né? No Evangelho. Então, na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Né? Então, por isso é que uma tradução literal, então, quando a gente lê, faz uma leitura literal, nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes, né? Então, há que se avaliar, né, as traduções e as linguagens que se usa e fazer estudar e comparações, né, com aquilo que Jesus nos trouxe, né, realmente. Então, essas notas, né, encontra a aplicação, né, na interpretação das escrituras, né, nos evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, né, então Jesus vivia lá e utilizava aquele vocabulário, então a gente ao ler e falando, interpretando de modo ao pé da letra, né, nós ficaremos expostos a equívocos, né, sobre o valor de certas expressões, né, podemos nos enganar quanto a assimilar esses conceitos, né. Então, em todo caso, o termo odiar, de sua acepção moderna, ela é contrária ao espírito e ao ensino de Jesus, que nos ensinou sempre a amar, e não a odiar. Né? Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 58, ele traz uma mensagem chamada Discípulos, né, que também comenta esse mesmo trecho do Evangelho. O segundo trecho, que diz assim, que quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Então, está descrito em Lucas, e Emmanuel comenta esse trecho nessa mensagem, discípulos, né, em fonte viva. Então, isso é bastante importante a gente entender, né, a questão do entender, do compreender as dificuldades que nos cercam, né? Então, Emmanuel nos diz que a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres, né, para consigo mesma, para com a família, e de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, nós temos deveres para conosco, para com nossa família e para com a humanidade inteira. Por isso, Jesus diz que a gente precisa, para seguir seus passos, carregar esta cruz, né? Esse nosso dever. Então, é imprescindível, diz Emmanuel, que se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com a eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo fazemos parte. Né? Então, precisamos eliminar, né, as dificuldades, né, para garantir o nosso equilíbrio, eliminar as nossas dificuldades interiores, né, para ter essa eficiência ao cumprir com o nosso dever conosco mesmo, com os que nos cercam, os familiares, com a comunidade. Né? Ainda nessa mensagem, discípulos, né, que faz menção ao Evangelho, ao trecho de Lucas, capítulo 27, 14, versículo 27, diz assim, traz assim, sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos, né? Então, é preciso realizarmos, o que Emmanuel nos quer dizer aí, é que é preciso nos reformarmos interiormente para corrigir o nosso roteiro, para estarmos entre os que caminham com Cristo, né? Para sermos cristãos, né? Se buscarmos, diz Emmanuel, continua Emmanuel, se buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Né? Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Né? Então, precisamos compreender que a dor virá, né, e que é necessário nos autocorrigir, para acompanhar, né, Jesus. Enxergar a humanidade com os olhos de Jesus, com amor, né, que nos trouxe princípios como perdoar as ofensas, que nos trouxe princípios como amar aos nossos inimigos, honrar pai e mãe, né? Então, é preciso fazermos a reflexão interior e vivenciar os princípios que Jesus nos ensinou. Emmanuel, em Fonte Viva, nessa mensagem, discípulos dizem que os aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga, né? Então, nós às vezes, né, enfrentamos as dificuldades, mas não seguimos o Senhor. Nos revoltamos ou fugimos, né, ou endurecemos o nosso coração, não entendendo a necessidade da reforma interior, entendendo a necessidade de compreender as dificuldades do outro, principalmente dos nossos familiares mais próximos, né? E aí muitas vezes nos revoltamos e nos desviamos dos caminhos que nos conduzem a Deus, né? Emmanuel ainda explica, né, na mensagem Discípulos de Fonte Viva, outros aparecem, outros aprendizes, né, seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que eles tocam, abandonando-a
à porta de vizinhos e companheiros. Emmanuel nos diz assim, às vezes a gente pensa no bem, mas não fazemos. Ouvimos as palavras e muitas vezes colocamos essas palavras, né, na conta do outro, né, que o outro faça, mas não fazemos, mas não vivenciamos, né, que é o importante é vivenciarmos, né, as mensagens, né, do Cristo. Né. Em outra mensagem, Atitudes Essenciais, né, que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 18, diz assim, também de Emmanuel, não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria. Então, é preciso que a gente enfrente as dificuldades, que elas são pedagógicas, que elas são necessárias à nossa redenção, ao nosso burilamento, ao nosso melhoramento, mas que a gente enfrente com amor, com alegria, marchando no espaço, no tempo, como um verdadeiro espírito cristão de trabalho, infadigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Mestre, com o Divino Mestre. Então, se a gente quer aspirar, né, comungar, entrar, né, em união com Jesus, precisamos trabalhar em nós mesmos as nossas dificuldades, enfrentar essas dificuldades, entender que as dificuldades são para o nosso melhoramento e fazer esse enfrentamento com amor, né, e com alegria. A mensagem do Evangelho também traz o item abandonar pai, mãe e irmãos, ou filhos, né? E diz assim, nas linhas do Evangelho de São Mateus, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. E no item 5, então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais no século vindouro, a vida eterna. São Lucas, capítulo 23, de 28 a 30. E o item 6, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua olha para trás, não está apto para o reino de Deus, né? Também está em São Lucas, capítulo 9. Então, essas palavras, elas são explicadas, né, no capítulo Estranha Moral, por Kardec, da seguinte maneira, que sem discutir as palavras, deve-se procurar o pensamento, né, que era evidente nesses trechos do Evangelho. Né? Qual era a mensagem ali que a gente deve compreender? É que os interesses da vida futura, eles prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Né? Então, temos que pensar que ali está descrito que é importante a vida futura. Não está desmerecendo nosso núcleo familiar, nossos filhos. Mesmo o distanciamento não gera desrespeito, não gera falta de amor. Né? Só a mensagem descreve que é importante a gente pensar na vida futura, que os interesses e as considerações humanas devem considerar a vida futura, né? Então, esse pensamento, segundo o Evangelho, está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, Jesus não nos pede para renunciar à família, ele nos pede que a gente aprenda a enxergar todos como família, né? Todos os seres humanos, a humanidade inteira, né? Como família, né? Então, o mundo ele está cheio de casos em que as separações são penosas, são necessárias, né? Mas as afeições não são quebradas, né? Por causa do distanciamento, da separação, principalmente em momentos como os que estamos vivendo. Estamos
em muitos casos, longe uns dos outros, e isso não quebra o amor que existe dentro dos nossos corações pelas nossas afeições mais queridas. Porque o distanciamento, ele não diminui respeito, não diminui solicitude que a gente deve aos nossos pais, nem a ternura em relação aos nossos filhos. Mostra muitas vezes amor, mostra proteção e amparo. Então, o Espiritismo faz nos ver de um plano mais elevado, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os laços do corpo. É que esses laços, eles não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo. Então, mesmo que desencarnamos, não estamos separados pelo espírito, né? A morte física não quebra os laços de afeição que existem entre as pessoas. Eles se fortificam na vida espiritual com a depuração do espírito. Então, quanto mais depuramos, mais fortalecemos esses laços com as nossas afeições mais queridas, né? E isso, essa verdade consoladora é que dá uma grande força, né, para a gente enfrentar as dificuldades da vida, né? Então, o Evangelho traz como síntese última, né, essa mensagem de que estamos todos conectados, né, a partir do amor, né, que temos uns pelos outros e que devemos ampliar esse amor a todos, à humanidade inteira. O que Jesus nos trouxe, nos ensinou, que a doutrina espírita nos esclarece, né? É de que não há contradições no Evangelho de Jesus, né? Na parte moral, nos ensinos de Jesus, não há contradições, e que é muito importante seguirmos, né, com Cristo no interesse de nos melhorarmos a nós mesmos, para enxergarmos uns aos outros como irmãos, com fraternidade, com respeito, com amor, né, de uns para com os outros. Então, meus irmãos, era essa a mensagem da nossa reunião pública de hoje, e vamos terminar com uma prece e, em seguida, o passe. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade bendita do trabalho, do encontro, que Jesus abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos propósitos, que possamos, com esse entendimento, vivenciar esses princípios, para que possamos estarmos com nossa consciência em paz, tranquila, e marcharmos, né, nos caminhos do Senhor. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.